No coração da França medieval, numa época de fervor religioso e superstição, viveu uma freira cuja história foi sussurrada em corredores de conventos por séculos, uma lenda envolta em mistério e milagres. A sua vida, marcada por um evento extraordinário, foi um segredo guardado a 7 chaves, até que um padre, séculos depois, tropeçou na verdade e sentiu a necessidade de a partilhar com o mundo. Esta é a história da irmã Claudine, a freira que caminhou através das chamas e cujo silêncio ecoou através do tempo. No ano de 1429, a pequena aldeia de Orleans estava em festa. Joana d'Arc tinha acabado de liderar as tropas francesas a uma vitória milagrosa e um sentimento de esperança e fervor divino varria a nação. No meio desta euforia, um evento muito mais silencioso, mas não menos milagroso, estava prestes a acontecer no convento das Ursulinas, nos arredores da cidade. Uma noite, um incêndio devastador deflagrou na cozinha do convento. E chamas, alimentadas pela madeira seca e pela palha, espalharam-se com uma velocidade aterradora, envolvendo o edifício numa mortalha de fogo e fumo. As freiras, acordadas pelos gritos e pelo cheiro a queimado, correram para salvar as suas vidas. O caos instalou-se. No meio do pânico, todas conseguiram escapar, exceto uma. A irmã Claudine, uma jovem noviça conhecida pela sua devoção silenciosa e pela sua bondade inabalável, tinha ficado para trás. As suas irmãs, a uma distância segura, observavam com horror enquanto o telhado da capela, onde Claudine costumava fazer as suas orações noturnas, desabava numa chuva de faíscas e destroços. Elas choraram a sua perda, rezando pela alma da sua amada irmã, convencidas de que ela tinha perecido no inferno de chamas. A manhã seguinte revelou a extensão da devastação. O convento estava reduzido a cinzas e escombros fumegantes. Enquanto as freiras lamentavam entre as ruínas, algo inacreditável aconteceu. Do meio da estrutura carbonizada da capela, uma figura emergiu, coberta de fuligem, mas completamente ilesa. Era a irmã Claudine. As suas vestes estavam intactas, a sua pele não tinha uma única queimadura e o seu rosto sereno contrastava com o horror que a rodeava. As freiras caíram de joelhos, algumas em choque, outras em adoração. Tinha sido um milagre. Deus, na sua infinita misericórdia, tinha protegido a sua serva. Mas a reação da Madre Superiora, a abadesa Isabelle, foi surpreendente. Em vez de celebrar o milagre, ela levou Claudine para os seus aposentos privados e, a partir desse dia, a jovem freira foi vista cada vez menos. A história oficial foi que Claudine estava em choque e precisava de reclusão para recuperar. Mas os sussurros contavam uma história diferente. Diziam que a abadesa tinha proibido Claudine de falar sobre o que aconteceu naquela noite. O milagre foi abafado, transformado num segredo a ser guardado a todo o custo. Por quê? O que é que a abadesa Isabelle temia? A vida continuou, o convento foi reconstruído, mas a irmã Claudine nunca mais foi a mesma. Ela cumpria as suas tarefas em silêncio, os seus olhos carregando um peso que ninguém conseguia decifrar. Ela viveu o resto dos seus dias no convento, uma figura fantasmagórica, um lembrete vivo de um milagre que foi ordenado a ser esquecido. Quando morreu, décadas mais tarde, o seu segredo foi enterrado com ela. Ou assim parecia. Saltemos agora quase 500 anos no tempo para a década de 1980. O padre Antoine, um jovem historiador e arquivista da diocese, foi encarregado de catalogar documentos antigos de vários conventos da região, incluindo os do convento das Ursulinas, que tinha sido abandonado há muito tempo. Numa tarde poeirenta, no fundo de um baú de madeira apodrecido, ele encontrou um diário encadernado em couro, com as páginas amareladas e frágeis pelo tempo. Pertencia à abadesa Isabelle. Com as mãos a tremer de excitação,
O padre Antoine começou a ler. As primeiras entradas eram rotineiras, detalhando a gestão do convento. Mas depois ele chegou ao ano de 1429. A caligrafia da abadesa tornou-se apressada, quase frenética, enquanto ela descrevia o incêndio e o incrível regresso de Claudine. E então o padre encontrou a razão do silêncio. A abadesa Isabelle não via o evento como um milagre divino, ela via-o como obra do diabo. Na sua mente, imersa na teologia e na superstição da sua época, sobreviver a um incêndio daquela magnitude sem um único arranhão não era um sinal de santidade, mas de bruxaria. Ela escreveu no seu diário: "Nenhum mortal pode caminhar através do fogo do purgatório e sair ileso. Apenas um ser que fez um pacto com as trevas poderia enganar as chamas. Claudine não foi salva por Deus. Foi protegida pelo maligno." A abadesa temia que, se a história se espalhasse, a Inquisição viesse bater à porta do convento. Para proteger a sua comunidade e, talvez ironicamente, para proteger a própria Claudine de ser acusada de bruxaria e queimada na fogueira, uma morte da qual ela poderia não escapar uma segunda vez, Isabelle escolheu o silêncio. Ela impôs um voto de silêncio a Claudine, não como punição, mas como um escudo. O padre Antoine ficou chocado. A história que tinha sido sussurrada como um milagre era, na verdade, uma história de medo. A abadesa, na sua tentativa de proteger, tinha condenado Claudine a uma vida de isolamento, roubando-lhe a voz e a verdade. Mas o diário continha mais uma revelação. Escondida entre as últimas páginas, havia uma carta solta, escrita com uma caligrafia diferente, mais delicada. Era da própria irmã Claudine. Aparentemente, nos seus últimos dias, Claudine decidiu quebrar o seu voto de silêncio, pelo menos no papel, e escreveu a sua versão dos acontecimentos, escondendo a carta no diário da abadesa, talvez na esperança de que um dia alguém a encontrasse. E o que ela escreveu mudou tudo. Claudine descreveu a noite do incêndio. Ela não estava a rezar na capela. Ela estava no laboratório de ervas do convento, uma pequena sala anexa à cozinha, onde preparava remédios e pomadas. Quando o fogo começou, ela tentou apagar as chamas com baldes de água, mas rapidamente percebeu que era inútil. O fumo denso encheu a sala e ela desmaiou. Mas aqui está o segredo que ela guardou por toda a vida. O laboratório continha grandes potes de alume, um mineral que as freiras usavam para fixar as cores nos tecidos que tingiam. Durante o incêndio, um desses potes caiu, derramando o seu conteúdo sobre Claudine enquanto ela estava inconsciente no chão. O alume, quando aquecido, liberta vapor de água e forma uma camada que é altamente resistente ao fogo. Os químicos modernos sabem disto, e o alume é, de facto, um componente de alguns retardantes de chama. As vestes de Claudine, encharcadas numa solução de alume, e a sua pele, coberta pelo pó, tornaram-se à prova de fogo. Ela não caminhou através das chamas. As chamas simplesmente não a conseguiram tocar. O padre Antoine sentou-se na sala de arquivos poeirenta, com as cartas espalhadas à sua frente. O milagre não era divino nem demoníaco. Tinha uma explicação perfeitamente científica, embora desconhecida na época. A irmã Claudine não era uma santa nem uma bruxa. Era uma mulher que teve a sorte de desmaiar no sítio certo, à hora certa. O seu silêncio não foi um ato de devoção, mas uma sentença imposta pelo medo e pela ignorância de outros. Ao partilhar esta descoberta, o padre Antoine não queria diminuir a fé de ninguém. Pelo contrário, ele queria revelar uma verdade humana. A história da irmã Claudine é um poderoso lembrete de como o medo do desconhecido pode levar-nos a interpretar mal o mundo à nossa volta. A abadesa Isabelle agiu com o que acreditava ser o melhor interesse de todos, mas o seu medo impediu-a de ver a verdade simples que estava à sua frente. E Claudine, a vítima silenciosa, carregou o peso de um milagre
que ela sabia não ser milagre nenhum, presa entre a devoção das suas irmãs e o medo da sua superiora. A sua história, finalmente revelada, não é sobre o sobrenatural, mas sobre a ciência acidental, a psicologia do medo e a trágica ironia do silêncio. É a história de uma mulher comum que viveu um acontecimento extraordinário e cujo segredo nos ensina a procurar a compreensão antes de saltarmos para conclusões, seja de milagre ou de maldição. Obrigado por assistirem e por mergulharem nesta incrível história conosco. O que acham que teriam feito no lugar da abadesa ou da própria Claudine? Deixem os vossos pensamentos nos comentários abaixo. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos e subscrever o nosso canal para mais histórias fascinantes desenterradas do passado. Até a próxima!